Você aí está com um exercício de conversão de unidades de área e não sabe como fazer? Então se liga nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar em pouquíssimos passos um método super fácil e super eficaz que você vai converter qualquer unidade, por exemplo, de metros quadrados para centímetros quadrados ou vice-versa, metros quadrados para milímetros quadrados, afinal, qual seja a sua necessidade. Então, por exemplo, aqui nós temos algumas conversões de metros quadrados para quilômetros quadrados, centímetros quadrados para milímetros quadrados, quilômetros quadrados para metros quadrados. Afinal, qualquer unidade de área do sistema internacional que use o metro como unidade base e seus múltiplos e submúltiplos, nós conseguimos resolver por este método aqui. Eu sou o professor Fernando e seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula em que eu vou ensinar como fazer a conversão de unidades, neste caso, a conversão de unidades de área. Bom, então o primeiro passo que nós vamos fazer é o seguinte para conseguir fazer essa conversão de unidades de área. Vamos criar uma tabela. Essa tabela vai precisar ter 7 colunas na primeira linha. É simples, né? Então a gente vai criar uma tabela. Você pode fazer na sua prova, no seu caderno ali que você está resolvendo os exercícios, no dia da prova do Enem, do vestibular, do concurso que você estiver prestando. Final, faz uma tabelinha rápida ali com lápis e caneta mesmo, 7 colunas na primeira linha. Em seguida, então está aqui a tabela, né? Nós vamos criar ela, olhem só, 7 colunas na primeira linha. Em seguida, nós vamos escrever as unidades de área nesta primeira linha. E quais são essas unidades de área? Nós vamos começar adicionando o metro quadrado, né, que é a unidade básica, na coluna central. Feito isso, então, nós colocamos aqui o metro quadrado na coluna central. À sua direita, nós vamos colocar a primeira unidade, que é o decímetro quadrado. À direita do decímetro, o centímetro quadrado, e na coluna da direita, na última coluna da direita, nós vamos adicionar aqui o milímetro quadrado. Bom, continuando, nós vamos fazer então à esquerda da unidade do metro quadrado, nós vamos adicionar o decâmetro quadrado. E à sua esquerda, o hectômetro e então o quilômetro quadrado. Então a gente tem aqui na primeira linha 7 colunas, na coluna central o metro quadrado, o decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado à direita do metro e na sua esquerda o decâmetro, hectômetro e quilômetro quadrado. Bom, criamos a nossa primeira linha. Em seguida, nós vamos dividir cada uma destas colunas em mais 2 colunas. Então, nós temos essa tabela aqui. Uma tabela cuja primeira linha nós temos as unidades básicas, que nós vamos fazer aqui a conversão de uma para a outra. E nas linhas seguintes, nós temos 2 colunas para cada coluna ali da unidade. Bom, então, e agora? Agora que vem o X da questão. Como a gente vai fazer essa resolução de uma maneira muito fácil, direta e sem erros. Bom, então vamos para 2 exemplos aqui que nós vamos fazer utilizando uma unidade aqui, uma medida de 100 metros quadrados. Primeiro passo, nós vamos fazer aqui a conversão de 100 metros quadrados para quilômetros quadrados. Então, primeiro passo, nós vamos, na primeira linha, que a gente vai usar aqui como referência, colocar o valor 100. Observem que nós sempre precisamos ter um único dígito para cada coluna. Está aqui, ó. Então, nós temos 100. O número 100 são 3 dígitos. Nós vamos colocar 1 em cada coluna. Ah, mas ele passou do metro. Não tem problema. Nós temos que tomar o cuidado para que o último dígito, o qual viria a vírgula depois, então sempre acabe aqui na última coluna da unidade base que a gente está fazendo, que no caso aqui é o metro quadrado, né? E vamos colocando à sua esquerda cada dígito em uma outra coluna. Como no caso o numeral 100 tem 3 dígitos, nós ocupamos 3 colunas. Bom, e como que a gente faz então para converter em metros quadrados? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos repetir os números, nesse caso aqui nós temos apenas um número, esquecemos os zeros por enquanto, né? Vai depender muito de se vai ter ou não
valores à sua direita, sejam eles diferentes de 0 ou não, né? Bom, nesse caso aqui não precisa, então nós vamos repetir o numeral aqui, 1, e nós vamos transportar a vírgula que estava aqui no metro quadrado para a coluna do quilômetro quadrado. Então, nesse caso aqui, a segunda coluna, né, que nós dividimos em duas colunas, o quilômetro quadrado, a gente transporta a vírgula para cá, ó. Então, para o quilômetro quadrado. E preenche as outras colunas com 0. Então, nós vamos ter que 100 metros quadrados em quilômetros quadrados equivale a 0,0001 quilômetro quadrado. Olha, 0,0001 quilômetro quadrado. Pronto, conversão feita sem erro, né? Bom, vamos ver uma outra conversão também dos 100 metros quadrados agora em centímetros. Olhem só, o centímetro está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos repetir o numeral 1 aqui e transportar a vírgula para a última coluna do centímetro quadrado. Então, está aqui, ó. Repetimos o numeral 1 e transportamos a vírgula para a coluna do centímetro quadrado. O que a gente faz com essas outras colunas que ficaram vazias aqui? Nós preenchemos com 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Ou seja, 100 metros quadrados em centímetros quadrados equivale a 1 milhão de centímetros quadrados. É simples, né? Então, basta a gente fazer tantas linhas quantas forem necessárias, colocar na primeira linha aqui o valor original, sempre tomando cuidado de colocar a vírgula na casa correspondente, né? Por exemplo, aqui em metros quadrados. E se fosse 100,2, a gente colocaria aqui, ó, vírgula 2, né? Vamos mudar aqui o ponteiro, colocar aqui uma caneta. Então, nós teríamos aqui o quê? Se fosse, por exemplo, 100,2, nós viríamos aqui, né? 100, vírgula sempre na casa do metro, 0,2. E assim a gente continuaria fazendo os nossos exercícios. Simples assim. Agora é sua vez de praticar os exercícios utilizando aí a sua lista de exercício que está no seu livro, no seu caderno, ou mesmo praticar aí, quem sabe, fazendo algumas medidas na sua casa, no seu quarto e fazendo essas conversões de metros quadrados para centímetros quadrados, metros quadrados para quilômetros quadrados e muito mais, né? E se você gostou desse vídeo e te ajudou aí na compreensão da conversão de unidades de área, não se esqueça, você deve ter algum colega ou muitos colegas que estejam com a mesma dúvida que você. Então, compartilhe esse vídeo com eles e, para facilitar a sua vida, aqui embaixo na descrição do vídeo já vou deixar um link prontinho, que clicando sobre esse link, ele vai abrir ali no seu WhatsApp o link desse vídeo para você compartilhar diretamente com seus colegas, né? Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um grande abraço e até o próximo.